Olá, seja bem-vindo. Este é o filme de apresentação do módulo 1 do MBA em Gestão de Operações. Tal como vos tinha dito, para cada um dos módulos eu vou fazer um filme que de alguma forma os vai orientar e ajudar ao longo do módulo. Também já vimos que os módulos estão organizados em lições e este em particular tem 8 lições. Aqui está o alinhamento do módulo. O que é que nós temos recomendado? Cada duas lições corresponderá aproximadamente a uma semana, portanto, neste caso em particular estamos a falar de 8 lições, estamos a falar de 4 semanas. Portanto, começando hoje o MBA, daqui a 4 semanas, no próximo sábado, iremos ter uma sessão de contacto para tirarmos dúvidas, para esclarecer algum aspecto que tenha ficado menos claro na minha apresentação, nos documentos que eu vos vou ceder. Este ficheiro, este PDF em particular, é feito com base no ficheiro PowerPoint que vocês têm acesso. É um dos ficheiros de suporte ao módulo. Além deste ficheiro, eu preparei também um documento em Excel para os vários módulos. Portanto, sempre que houve necessidade de fazer algum cálculo ou fazer alguma demonstração, eu recorri aqui a este ficheiro Excel. Ele está aqui organizado em módulos e alguns deles mesmo em lições. Portanto, estamos a falar no módulo 1, lição 8. É assim que se entende aqui este código. Portanto, vocês vão reparar quando chegarem à lição 8 do primeiro módulo, portanto, que é a última lição, estão lá, digamos, alguns exercícios, alguns cálculos, que é importante que sejam feitos. Portanto, aqui é feita essa demonstração. E depois o mesmo acontece para os restantes módulos. Portanto, eu fui preparando aqui. Portanto, vocês têm acesso a este ficheiro, portanto, não vai ser produzido um ficheiro PDF, é mesmo um ficheiro Excel. Ele não está protegido, portanto, podem mexer à vontade, podem tentar perceber como é que são feitos os cálculos, portanto que é para ter uma noção, portanto, e perceber como é que chegou a estes valores. Portanto, neste caso em particular, se repararem aqui em cima, está identificado como é que foi feito o cálculo. Portanto, e para todos os módulos, eu preparei, sempre que necessário, preparei aqui uma folha em Excel. Incluindo aqui alguns anexos, que é o caso desta distribuição, que em alguns módulos foi importante utilizar. Faço referência a uma questão que é o último módulo, o módulo 10, que é um módulo particular, digamos. Eu tive que preparar um ficheiro à parte e quando chegarmos a este módulo, depois eu mostro-vos o seu conteúdo. Seja como for, ele já estará disponível no Moodle para que vocês tenham acesso. Ok, portanto este documento é um documento também de suporte. Há outros documentos que estão em PDF, que são anexos. Nem todos os módulos têm. Eu sei que o módulo 1 tem pelo menos 2 documentos. Um que fala da qualidade, outro que fala das novas práticas de gestão, principalmente baseadas no tempo. Portanto, também recomendo que, digamos, que o consultem. Outra sugestão que lhes daria, para dar uma forma, digamos, termos aqui alguma disciplina, algum método, que falei-vos disso no ficheiro de boas-vindas, e é uma sugestão, tanto é que vocês calendarizem na vossa agenda 2 dias por semana para se dedicarem a este trabalho, no fundo. Portanto, vejam qual é o melhor momento que vocês podem reservar na vossa agenda, ao fim de semana ou no final do dia. E outra sugestão que eu lhes daria era que fossem tomando notas para que quando nos encontrássemos, portanto, terem, digamos, o vosso pensamento minimamente organizado. O que é que eu normalmente faço para tirar as minhas notas? Já fui deixando aos poucos, digamos, os cadernos em papel, o Moleskine, e cada vez utilizo mais uma aplicação que está aqui disponível na internet, que dá pelo nome de Evernote. Isto é excelente, funciona não só aqui no computador, como vocês veem, como funciona num tablet, como funciona num smartphone. No meu caso, eu consigo ter acesso ao meu Evernote a partir de qualquer uma destas fontes, não é? Portanto, através do computador, através do tablet e do smartphone. E isto dá para organizar em blocos de notas, que é o caso, e cada bloco de nota posso lá pôr dentro várias notas. Portanto, eu aqui tenho isto organizado por assuntos de ordem pessoal, assuntos de trabalho. Não liguem aos termos que estão aqui. Isto
alguns estão em inglês, outros estão em alemão, portanto, para também dar uma forma meio forçando a utilizar essas línguas, mas neste caso em concreto, na área de conhecimento, eu tenho isto aqui arrumado nos temas que me dizem respeito, in thinking, portanto vocês poderão ir fazendo a mesma coisa, sei lá, criar um bloco para cada módulo e dentro de cada módulo vão pondo notas, por exemplo, portanto, mas deixe isso ao vosso critério, é simplesmente só uma sugestão, então, vocês podem guardar lá links dentro, como eu faço aqui, portanto reparem, tem aqui links que eu guardo dentro desta nota chamada in thinking, e assim por diante, como coisas ligadas à logística, desenvolvimento de pessoas, etc. Portanto, fica só uma sugestão. Isto é gratuito, é muito interessante mesmo. E sincroniza-se facilmente entre telemóveis e entre computador e assim por diante. Portanto, fica aqui a sugestão. Também já provavelmente já se aperceberam, estamos aqui com uma música de fundo, que é para não tornar este documento tão aborrecido. Eu vou então passar aqui para o fecheiro, tanto propriamente dito, que suporta este primeiro módulo. É um fecheiro grande, todas as 8 lições estão no mesmo fecheiro, portanto, mas a minha sugestão é esta. Portanto, para esta semana, por exemplo, vamos pegar na lição 1 e na lição 2 e ficamos por aí. E podem crer que tem lá muito trabalho que os ocupa a semana toda, se for necessário. Portanto, olhando aqui para as minhas notas, acho que até não me esqueci de falar nada. Eu só vou pôr isto, digamos, num modo de visualização. Outra nota, antes que me esqueça. A produção deste ficheiro PDF foi feita da seguinte forma, tanto uma página, um slide. Ou, se vocês contabilizarem no final do MBA o total de slides, ele aproxima-se perto dos 900. Portanto, que é um número muito significativo. Portanto, não estou a imaginar que vocês imprimam 900 folhas de papel, que seria de facto um rombo muito grande para a floresta. Podem imprimir, eventualmente, em cada página 4 slides, portanto já passaria de 900 para 200 e qualquer coisa, ou simplesmente não imprimir, se calhar essa seria a melhor recomendação, e vocês vão tomando notas no papel ou no Evernote, e vão fazendo a vossa aprendizagem a partir daí. Ok. Chega de notas, vamos olhar aqui para o documento, o documento do módulo 1. Eu procurei que todos eles tivessem o mesmo layout, digamos, o mesmo grafismo, para termos alguma identificação. Aqui está o alinhamento do módulo. Este módulo 1 é o módulo que irá fazer a apresentação ou a introdução à gestão de operações. Vocês encontram exemplos de operações em qualquer setor de atividade, seja ele com ou sem fins lucrativos, seja ele indústria ou serviços. Também. Operações são todas as atividades que nós realizamos com um propósito. A partida é para dar resposta a um pedido do cliente, seja ele interno, seja ele externo. O termo cliente também se aplica a entidades que não têm fins lucrativos, está bem? Quer seja, por exemplo, uma junta de freguesia, tanto o cliente chama-se freguês, quer seja um hospital, quer seja uma escola. Portanto, em todas as entidades nós conseguimos identificar clientes e é para elas que, no fundo, nós trabalhamos. As operações são isso, são essas atividades que têm como propósito dar resposta a um pedido do cliente. Pode ser uma encomenda, pode ser um pedido de cotação, pode ser dar resposta a uma reclamação e assim por diante. Portanto, este módulo chama a atenção para esses aspectos. Portanto, a área das operações cresceu bastante. Nós hoje ouvimos falar neste termo em muitos setores de atividade. Se formos à sua origem, vamos identificar o termo operações ligado aos militares. Eles adoram este termo. Aliás, como muitas das ferramentas que nós utilizamos nesta área da gestão industrial, da gestão de operações, etc., são termos que nós fomos adaptando do mundo dos militares. Quanto à gestão em si, a gestão tem a ver essencialmente com a coordenação, com o planeamento, com o controlo dos recursos que a organização tem para satisfazer esse pedido do cliente. O meu propósito nestas 8 lições, de facto, é dar-vos essa visão global do que são as operações. Chamo também a atenção que em todos os ficheiros que eu fui produzindo estão links para vídeos, que eu recomendo que vocês vejam. Aqui, à medida que fomos avançando, vou-vos mostrando alguns exemplos do que poderá ser isso. Ok, então, nesta primeira
nesta primeira lição. Portanto, o objetivo é dar resposta a esta pergunta. O que é a gestão de operações? Não é? Portanto, eu não vou agora estar aqui, digamos, a fazer a leitura slide a slide. Portanto, isto não fazia muito sentido. Não é? Portanto, e cá está o exemplo aqui de um filme. Não é? Os links estão ativos. Eu estou a utilizar o ficheiro PDF que vocês vão ter acesso. Portanto, é exatamente o mesmo. E está-me aqui a transportar para o YouTube, portanto, para aquele link. So what did you do at work today? Chances are good that on this Cyber Monday there was some point, click and buy going on. Ok, eu alerto já para o facto dos vídeos estarem em inglês, digamos, a nossa produção em termos académicos e em termos de conteúdos no YouTube é de facto muito diminuta. Eu tenho tido algum cuidado em evitar, digamos, a utilização de outros conteúdos, portanto, não só, provavelmente estarão em português, portanto, sem querer ser de alguma forma ofensivo para os brasileiros, mas normalmente eu prefiro ir à origem. Chamo também a atenção para o seguinte: normalmente, quando caímos em algum dos links que está aqui, neste caso este filme sobre a gigantesca Amazon, há depois uma série de outros filmes que estão aqui associados, portanto, se tiverem oportunidade, não deixem de ver. Estamos aqui a falar de uma área que está em constante evolução, não só em termos de conceitos, como também em termos tecnológicos. E está aqui, por exemplo, no caso concreto, a falar da aplicação dos drones na área da logística. Quem gostar deste mundo vale a pena, digamos, dedicar algum tempo aqui a isto. Ok, eu vou voltar ao meu ficheiro onde eu estava. Portanto, esta primeira lição é para dar resposta àquela pergunta: o que são as operações? E temos aqui mais uma foto da gigantesca Amazon. Portanto, para quem não conhece este mundo, vale a pena. Esta empresa, apesar de ser virtual, tem muito de real. Tem crescido de uma forma gigantesca e mais ainda agora com a pressão da concorrente Alibaba. Eles têm, de facto, reformulado muito as suas operações. Operações que também, como eu disse há bocadinho, não são só para a indústria, são também para a área de serviço. Está aqui o exemplo de um caso de um hotel. Ali as operações são também fundamentais. É uma abordagem diferente, como devem imaginar. Estamos a tratar de um negócio diferente. Portanto, os métodos também têm que ser ajustados. Outro exemplo, e como eu tinha dito há pouquinho, a gestão de operações tem muito a ver com a gestão dos recursos, não é? Com as pessoas, com a energia, com a informação, com os equipamentos, com os materiais. Portanto, a boa gestão destes recursos que visam satisfazer o pedido do cliente e, simultaneamente, nunca perder de vista também os interesses da organização, que é óbvio, não é? Normalmente é isto que nós chamamos a gestão de operações. Depois vai descrevendo. Eu penso que vocês dediquem algum tempo a estes documentos que estão por aqui. Mais um link aí para darmos uma saltada para percebermos um bocado o que significa este conceito Voice of Customer, VOC. E depois, em praticamente todas as lições, eu vou-vos deixando desafios. Portanto, está aqui um exemplo. Neste caso em concreto, não só deixo um desafio, como também deixo exercícios. É óbvio que vocês não é obrigatório, vocês não são obrigados a fazê-los. Eu espero sinceramente que os façam. E se houver dúvidas, que registem lá no vosso Evernote ou no vosso caderninho, que é para depois, quando nos encontrarmos no sábado, me colocarem essas dúvidas também. E provavelmente vocês vão descobrir que as dúvidas dos colegas, se calhar, esclarecem-nos também algumas dúvidas ou alertam-nos para pontos que nós não tínhamos apercebido. Portanto, eu espero nessa sessão de contato, quando estivermos todos, que vocês também também se apercebam quanto é importante, às vezes, o trabalho em equipa e a colaboração entre todos. Portanto, deixem aí alguns desafios, portanto, identificar as principais necessidades e exigências dos vossos clientes, e depois, numa escala de 1 até 10, fazer a quantificação dessas necessidades e expectativas. É importante que nós tenhamos noção e percebemos o que é mais importante, o que é prioritário. Esboçar um radar chart, e aí a recomendação é que peguem no Excel para fazer esse radar chart, não é? E depois continua. E este é o layout típico. No final de cada lição aparecem normalmente estas 3 questões para desenvolver. Isto está aí
as questões específicas para a lição número 1. E tem também um vídeo que eu recomendo que vocês visualizem. A lição 2 faz um bocado, digamos, a retrospectiva histórica desta área. A área não é recente. Recente é, sim, a designação. Chamar-se a isto gestão de operações tem 30 anos, provavelmente. No nosso caso, em Portugal, ainda é mais recente. Começaram a aparecer há cerca de 10 anos, talvez, ações de formação neste domínio, mas não formação de base, a nível de pós-graduação, a nível de mestrado, mas, digamos, não estamos ainda a preparar de raiz pessoas para assumir esta função. Normalmente quem nós encontramos são pessoas com formação na área de engenharia, formação na área de gestão, mas depois têm lacunas importantes em áreas críticas da gestão de operações. Portanto, aqui está uma retrospectiva da evolução histórica, alguns nomes muito importantes que deram contribuições também muito significativas. Antes de 1900, e fazem referência, por exemplo, a nomes como o Sr. Watt, com a criação da máquina a vapor, com o início da industrialização, a gestão científica, com o Frederick Taylor, e depois outros nomes importantíssimos que não só contribuíram para a área da gestão propriamente dita dos recursos, como também comprar esse suporte, como a área da engenharia, de métodos e tempo, estudo de trabalho e assim por diante, como o casal Gilbert. Mais a evolução da gestão de operações nos últimos 50 anos, que mudou significativamente. E o que é que espera que venha a acontecer, digamos, nos próximos tempos. Termina a sessão. 3 questões para desenvolver no final da questão. Lição número 3. A gestão de operações da indústria e nos serviços. Estamos a falar, como disse há pouquinho, de negócios completamente diferentes. Mas depois tem coisas comuns. Isso é que é o interessante. Aqui começo por fazer, digamos, uma caracterização do know-how que temos neste momento na indústria e no serviço. É óbvio que na indústria temos muito mais know-how. Andamos a falar nisto, digamos, há mais de 100 anos. Os serviços foram renascendo ou foram acordando para esta área há relativamente pouco tempo. Talvez o caso português ainda é mais recente. E porque os serviços têm características muito específicas. Portanto, manusear uma peça é totalmente diferente de prestar um serviço a um cliente. Estamos a falar de coisas que não são tangíveis. Estamos a falar da presença do cliente, que é muito forte, do contributo do cliente, que é muito forte. No caso do serviço, portanto, é um setor completamente diferente. Depois é feito aqui, digamos, diferenças entre uma atividade e a outra. Dimensões da qualidade na perspectiva dos serviços. E depois aqui é a tal situação que, embora estejamos a falar de coisas completamente diferentes, tem coisas em comuns. Tanto a indústria como o serviço têm clientes. Se calhar fará sentido fazermos algum esforço de benchmarking e tentar perceber, por exemplo, como é que os bancos lidam com os clientes. Portanto, como é que eu, gestor de operações numa empresa industrial, o que é que eu posso aprender com os bancos na forma como lidam com os clientes? Por exemplo, na forma como lidam com fornecedores, na forma como lidam com os seus recursos humanos. Portanto, embora atividades completamente diferentes, há lá aspectos que são comuns e estão aí esses aspectos aqui identificados. Termina o módulo, 3 questões para desenvolver no final da sessão. E aqui é dada uma sugestão que tem um salto até à base de dados da Pordata para termos noção do peso que tem o serviço neste momento. E há outras informações e há outras bases de dados também disponíveis para outros países, que é para termos a noção se somos ainda um país, digamos, de caráter industrial, se já estamos na indústria, se já temos muita gente na agricultura. Portanto, vale a pena fazer um bocado de investigação neste domínio. Lição número 4. A atividade da gestão de operações. Deixo-vos aqui algumas perguntas. Alguns de vocês provavelmente estarão ligados já a esta atividade. Tem uma pergunta muito em particular. Quantos de nós, de facto, não passam o dia a apagar fogos, não é?
Isso não é gestão, isso é normalmente comprometerem, até não terem poder nenhum sobre o nosso dinheiro. A forma como normalmente as organizações estão estruturadas, em qualquer atividade, seja ela qual for, a função operações existe sempre. Poderão não dar-lhe este nome, portanto, imaginar, por exemplo, uma igreja, por exemplo, não terá lá um departamento de operações, um hospital não terá lá um departamento de operações, mas elas acontecem. E as operações, juntamente com o marketing, juntamente com a área das finanças, são as três funções centrais de qualquer negócio. De qualquer negócio. Seja ele com ou sem fins lucrativos, seja, por exemplo, ele uma ONG, essas três funções estão lá, certamente. Ok, continuando. Aqui a relação das operações com outras funções. As operações estão aí no meio, não quer dizer que sejam a mais importante, nada disso. Mas como estamos a falar da gestão de operações, ok, vamos colocá-la aqui no meio e ver como é que ela se relaciona com funções como o marketing, os sistemas de informação, as finanças, os recursos humanos, a engenharia e a área da contabilidade. É importante termos noção disso. Trabalhamos todos em conjunto, todos sincronizados para o mesmo objetivo. Aqui faço uma pequena introdução ao planeamento. É uma função-chave na gestão de operações. Eu classifico como uma função nobre, mas por norma nós portugueses não damos muita atenção. Nós somos mais à ação de arregaçar a manga e fazer, depois estamos sempre a parar, estamos sempre a fazer correções. Mas eu insisto nesta questão, é muito importante o planeamento. Mesmo bastante, para não sermos apanhados de surpresa. Aqui só faço uma pequena introdução, depois há módulos lá mais para a frente onde o planeamento é abordado com mais detalhe. Eu sempre que posso vou recorrendo a imagens, a cartoons muito especiais, muito especial aqui os cartoons do Golf, né, que brincam muito, de uma forma muito humor negro também, brincam muito com a gestão, neste caso em particular, a brincar aqui com o planeamento. O planeamento não é isto, não é fazer um quadro, também não é fazer por fazer. O planeamento tem que servir como guia, como orientação. O enquadramento da função. Neste MBA, para nós as operações vão andar à volta das atividades que produzem um produto ou que prestam um serviço. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque operações também desenvolvem, por exemplo, o departamento de marketing, também desenvolve o departamento de qualidade, o departamento de engenharia, todos eles desenvolvem operações. Mas neste MBA as operações que eu falo são as operações que estão associadas à satisfação de um pedido do cliente. Ou pela entrega do produto ou pela prestação do serviço. Portanto, por isso que eu aqui neste esquema em particular identifico as operações associadas desde o processo da compra à transformação, aí aparece identificado como produção ou serviço, e até a entrega ao cliente. Portanto, para mim, neste âmbito do MBA, essas são as operações. Mas todos os outros departamentos desenvolvem operações, está bem? Mas isto não é um MBA sobre marketing, não é um MBA sobre qualidade, não é um MBA sobre gestão de recursos humanos. Portanto, não é. Portanto, vamos nos centrar aqui neste domínio. Embora seja um MBA sobre gestão de operações, vamos tentar não cometer o erro que esse senhor aqui está a cometer, que é olhar para o seu departamento como o departamento, como aquele que de facto marca a diferença. Portanto, não podemos ter essa ideia. Todos os departamentos são obviamente importantes. O financeiro, a qualidade, os recursos humanos. Portanto, não vamos olhar para os outros como de facto insignificantes. Isto é uma negação de tudo o que se defende na gestão de operações. É importante olhar para o todo, ou seja, pensar global e atuar local, atuar no nosso departamento, atuar na nossa secretária, na nossa função, considerando o todo. E ter noção que as decisões que eu tomo localmente vão ter impacto nisso todo. Portanto, o objetivo desse cartoon, no fundo, é chamar a atenção para isso. Está dado um exemplo da gestão de operações em ação. Portanto, não está sequer ligado à indústria ou ao serviço. É um exemplo interessante. E, para terminarmos para terminarmos a lição, estão aqui mais 3 questões para desenvolver. Portanto, mais desafios. A lição número 5. Fala das estratégias de fabrico, não só na área industrial, mas também na área de serviços, embora a referência seja essencialmente os processos industriais. E nós temos organizado de duas grandes formas, de acordo com o fluxo ou de acordo com os layouts. Depois eu faço aqui uma
uma descrição de cada uma destas estratégias. Está aqui o exemplo de serviços. E faço referência, por exemplo, aos chamados Open Space. Isto concretamente para a área dos serviços. O que é um layout? E eu aqui faço referência a uma situação que me aconteceu já há alguns anos atrás. Eu estou ligado ao ensino superior desde 1993. Eu tive um aluno, por volta dos anos 90, que num teste que me respondeu esta pergunta. Um layout é um fora de lei. Portanto, é uma homenagem que eu lhe faço e não tive coragem de o reprovar. De facto, achei que era uma resposta genial. Portanto, mas, obviamente, que um layout não é um fora de lei. Portanto, o layout tem a ver essencialmente com a distribuição, a forma como nós ocupamos o espaço. E não esquecer que um layout tem impacto muito grande em aspectos como visibilidade, como segurança, como controlo. Tem a ver com o fluxo de materiais de pessoas. Portanto, muita atenção a esse aspecto. Isto não é só válido para processos industriais, mas para um serviço também. Exemplos de layouts, sobre a caracterização. Layouts híbridos. Na indústria automóvel, por exemplo, o layout celular tem muita aplicabilidade. No serviço também. No caso dos bancos, os bancos quando criaram a figura do gestor de conta, portanto, aquele indivíduo que vos recebe do princípio até ao fim, que vos encaminha, etc., que no fundo é uma célula, portanto, em vez de ser uma função especializada, é uma função, em termos de competências muito mais abrangente, é uma célula. Não tem um layout típico de uma célula, mas no fundo está ali é uma célula. Ou então, num serviço de urgências, uma equipa constituída por um médico e por enfermeiros a atender vários tipos de pedidos que vão chegando. Estamos a falar de um serviço de urgências. Ali também está constituído o conceito de uma célula. As células não são só para processos industriais. São, acima de tudo, muito flexíveis. Sustentam aquela ideia do Small Business Unit, suportam os temas Kanban, produção em fluxo e assim por diante. Portanto, fica aí só para de alguma forma, despertar a vossa curiosidade. Ok, está aqui um layout tradicional, chamado layout funcional ou por processo. Normalmente são caóticos, são muito flexíveis, mas caóticos. E tal layout celular pode ser uma boa resposta a este tipo de layout. Layout clássico, promovido pelo Sr. Henry Ford, quando da instalação e da produção do seu famoso Thin Lizzy, o modelo T. E cá está aqui um exemplo de transição do layout em linha para o layout em célula. Por exemplo, que pode ser uma célula, pode ter uma só pessoa, ou pode ter uma pessoa em cada posto de trabalho, dependendo da procura, dependendo do tact time e de outros conceitos. Está aqui uma célula, neste caso, com 3 pessoas. E questões para o final desta lição. Está aí um link interessante, que é para vos dar a hipótese de vocês desenharem layouts. Portanto, é um link interessante que eu espero que vocês explorem. E está aí feita uma sugestão para desenhar um layout para um restaurante, para uma oficina de reparação de eletrodomésticos ou para uma clínica de saúde com várias zonas sistêmicas. Explorem e vão ver que vão gostar. Chegamos à lição número 6. Explica a evolução ao nascimento da produção magra do Lean Manufacturing. Será um tema que nós também iremos abordar lá mais para a frente. Portanto, espero que seja interessante para vocês tentar perceber a evolução. Cá está o famoso Thin Lizzy, ou o modelo T. Uma frase muito famosa do Sr. Henry Ford, que dizia que o cliente pode escolher qualquer cor e seja preto. E acabou. E ele não era... Eu sabia o que dizia, tá bem? Tinha muito a ver com a questão dos setups, com os tempos de mudança de máquina. No caso concreto, o que é que devemos estar a mudar de cor? Não é? Vamos lá pensar um bocadinho. Mudar de cor não faz mais nada na vida, senão isso. É preciso limpar a cor anterior, dar a nova cor, acertar a cor, etc. Não, acabou-se, já ser tudo preto. Então aí estamos a corrigir em massa. É óbvio que este pensamento hoje não vigora, não é? Hoje o cliente quer escolher a cor exterior, quer escolher a cor dos estofos, quer escolher a cor tabuleiro, etc, etc. Portanto, nós hoje temos que oferecer ao cliente uma enorme variedade de cores. Portanto, este modelo
de uma só cor e acabou, portanto já não funciona. Depois será tratado no Lean e deixo aqui alguns desafios. Uma evolução estrondosa que esse senhor conseguiu com a implementação da produção em linha. Mas foi criando um modelo praticamente sem qualquer flexibilidade. Foi muito complicado para a Ford mudar de modelo. Portanto, acabaram por ser os filhos que de alguma forma afastaram o Sr. Henry Ford para conseguir introduzir novos modelos. Portanto, perceberam-se que a concorrência foi fazendo isso. Mas por ele, o Sr. Henry Ford continuava até hoje a fazer o modelo T, preto, sem grandes variações. Aqui o aparecimento da Toyota, que está ligada à família Toyota. Muito antes de fazerem automóveis, faziam tiares. Mas tinham aqui já aspectos muito interessantes, com a criação de sistemas à prova de erro. O próprio tiar detectava quando havia uma falha do fio e simplesmente parava. Portanto, estamos a falar isto do século passado. E depois, com a guerra, começaram a produzir, digamos, transporte, ou equipamento de transporte, para uma forma a apoiar, digamos, o exército. Foi ter os primeiros passos. O nome a quem devemos muito nesta área das operações, mais concretamente do Lean Management, o Sr. Taiichi Ohno. Tem feito aqui uma homenagem e das visitas que fez aos Estados Unidos. Ele percebeu que aprenderia muito mais visitando os supermercados do que visitando as empresas industriais muito orientadas para a produção em massa. Ele percebeu que aquilo não iria funcionar, digamos, no caso japonês, e descobriu, por exemplo, que nos supermercados estava ali a essência do just-in-time, do abastecimento do just-in-time, de uma grande oferta de produtos. E as prateleiras nunca estão vazias, porque o abastecimento das prateleiras é feito várias vezes ao longo do dia. Portanto, é isto que ele também tinha que pôr em sua casa quando chegasse à Toyota ao Japão. E o primeiro carro exportado para os Estados Unidos, o Crown, foi um carro muito alvo de chacota, muito gozo. De facto, tinha algumas falhas muito notórias. Aqui a referência ao sistema desenvolvido pelo Sr. Taiichi Ohno, o famoso TPS. E terminamos aqui esta lição com 3 desafios também. E 2 livros que eu espero que vocês consultem. Lição número 7. Novos conceitos, novos desafios. A gestão de operações evoluiu bastante, especialmente nestes últimos 20, 30 anos. Aqui está feita a referência aí a um livro que eu a todos recomendo. O livro chama-se O Mundo é Plano. Este livro já está traduzido em português, em bom português. Não está. Tem uma leitura bastante acessível. Está também o link onde tem uma palestra dada pelo autor, o Sr. Thomas Friedman. É um livro muito interessante mesmo, que traça a evolução de uma série de conceitos ligados à gestão, à globalização, de modo em geral. É um livro gigantesco, portanto, um livro terá para aí umas 900 páginas, mas se vocês procurarem no YouTube, não só, há, digamos, muitos filmes, muitos resumos, já de alguma forma vai-vos dando algumas pistas sobre este conceito. Portanto, aqui está feita uma definição do mercado hoje, tal como ele está. Novos conceitos, como benchmarking, customização em massa. DFX significa Design for qualquer coisa. O X pode ser Manufacturing, o X pode ser Assembly, o X pode ser, por exemplo, desenho para o ambiente, desenho para a reciclagem. Portanto, é nós pensarmos que o produto ou o serviço que hoje estamos a elaborar vai ter que ser um produto que eventualmente vai ter que ser reciclável. Vai ter que ser um produto que vai ter que ser montado e desmontado várias vezes. Vai ter que ser um produto que a manutenção vai ter que ter facilidade em fazer a sua intervenção. Portanto, eu não desenho só a pensar na robustez, não desenho só a pensar no aspecto estético, digamos, na fiabilidade, desenho também a pensar noutros aspectos. Como há bocado eu falei, manutenção, reciclagem, o que seja. É daí que nasce este conceito de DFX. Portanto, aqui o X pode ser uma característica em particular. Conceito de outsourcing, downsizing, pensamento lean,
Já falamos há bocadinho sobre isso. Aplicações do tipo ERP. O mundo ocidental deixou-se levar muito por esta onda, por esta tendência de para tudo criarmos um software. E daí que nos sistemas ERP, e um exemplo disso é provavelmente o SAP, o SAP, como uma aplicação informática. Portanto, a nossa esperança é que estes sistemas vão tomando conta de tudo. Os nipónicos tiveram uma abordagem diferente. Não quer dizer que eles não utilizem sistemas de informação nas suas empresas, que utilizam, obviamente, mas não foram depositando nos sistemas informáticos, digamos, todo o processo de decisão. Portanto, são sistemas mais intuitivos, mais cognitivos, mais à base de pessoas. Portanto, o pensamento Lean é um bom exemplo disso. Nós, na área do Lean, nós não temos nenhum software de referência, nem sequer para as aplicações das ferramentas. Portanto, enquanto do lado de cá, do lado dos europeus e americanos, andamos muito à volta dos sistemas ERP, depois evoluíram para os sistemas SCM, para o Supply Chain Management, para a gestão de toda a cadeia de fornecimento, e outros conceitos que estão por aí. A competição baseada no tempo, a gestão orientada ao cliente, as chamadas Learning Organizations, organizações que aprendem, que não têm receio do conhecimento, que partilham. As relações ganha-ganha, win-win, que é uma boa prática nos tempos que correm. Uma boa relação de parceria com o colaborador, empresa, fornecedores, por exemplo. Promove-se muito esse tipo de pensamentos. Depois um outro conceito muito importante, que é o conceito do tempo, ou do lead time. O que é o lead time? É o tempo que demora a fazer alguma coisa, o tempo de atendimento de um cliente, por exemplo, o tempo de montagem de um produto. Isso é lead time. É desde que eu preparo a bancada, por exemplo, coloco lá os elementos todos para fazer a montagem do componente, faço a montagem, faço a embalagem e passo para a frente. Então, todas essas etapas constituem o lead time, ou tempo. E aqui identificamos duas grandes componentes, que é uma componente de valor acrescentado, né? Que quando eu pego nas peças e faço a sua agregação, que é um valor acrescentado que aí está identificado como run, que é o chamado runtime. E depois tem outra componente que são os tempos de espera. Eu dividi os tempos de espera em duas partes, pus o setup e à parte e pus as outras esperas todas juntas. O que é que são as outras esperas? São avarias, são controlos, são verificações, são ajustes, são erros. Então, é retrabalho, por exemplo, que eu faço muito enganado na peça, colei mal o autocolante, então o que é que seja, estou a retrabalhar. Portanto, tudo isto são esperas. Mas, no fundo, são dois grupos, que é um grupo do valor acrescentado e o grupo do desperdício ou muda, como nós utilizamos o termo que nós utilizamos no Lean, muda. E é muito importante percebermos isto e termos noção que um dos propósitos da gestão de operações também é eliminar estes componentes do valor não acrescentado que podem assumir, como diz aí, 98% ou mais do tempo total. Ou seja, quando isto em termos práticos, quando eu digo que alguma coisa, por exemplo, demora 100 horas, na prática, é o que estou a dizer, dessas 100 horas, provavelmente só uma hora que é valor acrescentado. Pode parecer um exagero, mas quando nós quantificamos e fazemos, digamos, um registro correto de todos os tempos, portanto, não é difícil chegar a essas situações. Isto não é só válido para processos industriais, num serviço é a mesma coisa. E vocês provavelmente já foram vítimas, digamos, de tempo de espera nos correios, nos bancos, nas finanças, de um processo que vocês submeteram a uma Câmara Municipal, sei lá, para construir um edifício ou para ter uma autorização para qualquer coisa, que arrasta-se meses e semanas e assim por diante e nunca mais sai de lá. Portanto, e ali está o tempo total. E se fôssemos analisar o valor acrescentado, foi acrescentado ao vosso processo, ao vosso pedido, se calhar aquilo reduz-se a minutos ou horas. Portanto, quando comparamos estes minutos ou horas com as semanas ou meses que o processo andou por lá vamos ter ao rácio de 1% ou menos. Então, aí duas perguntas importantes. O tempo, o lead time, não pode ser considerado fixo de forma alguma. Aliás, basta olhar aí para o waiting time, os tempos de espera não são fixos. Uma avaria, nós não sabemos como acontece. Não é fixa. Um acidente é a mesma coisa. Mas a gestão continua a bater nesta tecla, olha para os tempos como fixos. E isso é errado. Os modelos baseados no MRP
iremos ver lá mais à frente, olham para o tempo como fixo. Os softwares que andam aí no mercado, softwares SAP, MG Pro, etc, que andam por aí, olham para os tempos como fixos e isso é errado. É uma forma de simplificar, mas não está correta. Depois está outra pergunta que chama a atenção para a necessidade de calcularmos e não estimarmos as componentes do tempo. Não é? Toda a gente tem uma noção que as avarias acontecem, que problemas de qualidade também existem, que há atrasos, que há enganos, etc. Mas quantificá-los verdadeiramente, depois são poucas as empresas que o fazem. Portanto, calculamos ou estimamos o lead time assim por alto. Temos que isto demora uma semana a fazer. Como é que a gente chegou àquele valor? Uma semana. É uma estimativa, simplesmente. Não é correto. Ok, e dessa semana quanto tempo é de transporte? E quanto tempo é de reparação? Esta pergunta, sinceramente, tem este propósito. É olharmos para as partes com atenção, quantificar, que é para quando formos pressionados para reduzir tempo e custo, eu saber para onde é que me vou virar. Não é como normalmente a gente faz, que é virar para o pessoal, depois a máquina mais rápida, ou põe o tapete como estado superior. E provavelmente não vai ser por aí. Aliás, olhem para este esquema. Vejam que a parte do runtime é muito pequena comparada com o setup e com o wait. Portanto, andar ali a pressionar as pessoas e as máquinas para trabalharem mais depressa, pouco vamos ganhar. Portanto, reduzir 50% naquele tempo praticamente não tem impacto nenhum. Agora, reduzir só que seja 10% nos tempos de espera, garanto que tem um impacto muito significativo. Agora, para isso é preciso quantificar. Ok, não vou perder mais por aqui. Está aqui o exemplo da evolução do que é que pode acontecer. E vejam, neste caso em concreto, o lead time inicial, né, foi reduzido para metade sem nunca termos tocado nos tempos de execução, no tempo de valor acrescentado. Neste caso aí está indicado com o machining, tempo de maquinagem. Onde é que se tocou? No manejamento de materiais, na manutenção e na inspeção. Portanto, foi por aí. Agora sim, nessa situação, já posso dizer que o runtime, sozinho, vale 50%. Portanto, se houver necessidade de reduzir tempos, vai ser para aí que eu me vou virar, porque nessa altura já é a maior fatia. Três questões. Questões existenciais. Que eu deixei aí. Portanto, algumas são provocatórias. Portanto, aí a última em particular. E chegamos à última lição deste módulo, e provavelmente já estarão passadas 4 semanas. Que tem a ver com as métricas e com a avaliação do desempenho, que é importante. Por um motivo muito simples. As decisões tomam-se com base em factos. Ou então, pegando aqui na frase do Sr. Deming, um guru na área da qualidade, portanto, alguém que encontrou no Japão, digamos, uma terra de braços abertos para ouvir as suas ideias, que lá nos Estados Unidos ninguém ligava nenhuma, dizia que aquilo que não se mede não pode ser gerido. E é verdade. Portanto, é importante quantificar tudo. Não é só quem está na indústria, como quem está no serviço. Mesmo que eu alegue que o meu trabalho, em particular, estou ligado à formação e consultoria, no final do dia eu não produzo peças. Eu não tenho aqui formas de mostrar quantas peças é que eu fiz. Isto não quer dizer que eu não vá quantificar o meu trabalho. Eu posso, junto do cliente, e perguntar-lhe se está satisfeito, se não está satisfeito com o trabalho do João, se ele chegou tarde, se ele chegou cedo, se ele foi claro nas intervenções. Portanto, é sempre possível quantificar. E depois tomar decisões com base em factos, não é? E não com base em feelings ou em details. Ou seja, eu vou comprar esta máquina porque, não é porque eu acho que, ou tive um feeling que, ou vi o concorrente a fazer a mesma coisa. Não, tenho aqui dados concretos. Eu vou promover esta pessoa porque eu vou reduzir o custo e vou abordar esta componente do custo porque está quantificado. Aqui um bocado de gozo com esta área da quantificação. Porque às vezes também os números estão muito manipulados, não é isso que se defende aqui também. Razões para avaliar o desempenho. São suficientemente fortes para que a gente olhe para isto. Está aí a negrito para medir resultados e não esforços. No fundo é isso que conta. Não é? O que conta são os clientes que eu vou angariar no final do mês. O que conta é a faturação que temos, não é? O que conta é participar nos jogos e vir lá sem uma única taça ou sem uma única medalha. Isso é conversa. Isso é conversa de perdedor. Essas são as medalhas, são as taças que nós fazemos. A avaliação de desempenho, dois grandes modelos. O Balancete Scorecard,
iremos pegar nele lá mais para a frente, e o modelo EFTM, European Foundation for Quality Management. Fica aí uma sugestão também, pesquisem na net este modelo. Nós neste país não damos muita importância a este tipo de modelos. Estamos em uma fase ainda muito incipiente. Aqui está um esquema, de tal forma ajuda a perceber a importância de irmos quantificando. Reparem, está aí uma seta vermelha aqui em cima, que identifica por onde nós queremos levar a nossa empresa, e este é o estado para onde nós estamos neste momento a ir, ou porque o vento não tem estado a favor, ou porque nós andamos um bocado distraídos e não nos apercebemos disso. De facto é que há aqui uma diferença entre o que pretendemos e o que temos, não é? E fazendo a quantificação, medindo, não é? Medindo a posição geográfica, medindo a velocidade, medindo a temperatura, etc, etc, medindo a satisfação do cliente, não é? Fazendo recolha de dados, não é? Trabalhando estes dados, aqui neste módulo, não é? Para depois converter os dados em informação e, com base na informação, tomar decisões. É para ajustarmos, ou aliviamos o peso, ou pomos mais calor, ou menos calor. Eu confesso, eu não sei com os valores, porque eu sei que poderá ser feito neste caso, mas há uma coisa que tem que ser feita, que é para sair da situação atual para a situação desejada. Portanto, para tomar decisões. Mas depois está aqui uma setinha azul, e isto é uma boa prática em gestão, que é: eu devo publicar os resultados. Portanto, se vocês vêm aqui à minha bancada a recolher dados de produção, de satisfação do cliente, etc, 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 eu, operador, eu espero que vocês me deem feedback. Portanto, isso é que está aí, publicação dos resultados no shop floor, que é para eu perceber que a formação que tem dado a receber, que o esforço tem dado a fazer, etc, etc, está-se a verificar. Está ali um gráfico que mostra que agora temos menos defeitos, que agora temos menos reclamações, o que é que seja. Tá? Então, não deixem de dar feedback às pessoas. Tá? Então, não recolham dados só para vocês tomarem as vossas decisões, para se pedir o A, se pedir o B. Tá? Então, é importante ter esse feedback, como eu espero que vocês me deem feedback sobre os documentos, sobre a informação, etc., que é para eu ir melhorando continuamente. A primeira métrica é uma métrica muito importante, mas difícil de contabilização, que é a produtividade. Os políticos falam nisto constantemente e tenho dúvidas que eles saibam minimamente o que é isto de produtividade. Como conceito é fundamental, não é? É uma relação entre aquilo que eu ponho cá fora, aquilo que eu produzo, os clientes que eu atendo, as peças que eu faço, comparando com os recursos que eu utilizo para produzir esse output. Se eu sou bom nesta transformação, se eu não desperdiço muito os meus inputs, desperdiçar tempo, desperdiçar materiais, desperdiçar energia, ou seja, todo o input que me põe aqui em cima da mesa eu transformo em output, então aí eu posso dizer, ok, eu tenho uma boa produtividade. Mas pelo contrário, isto não acontece. Se eu passo uma manhã e um dia inteiro não faço nada, o input esteve cá, o meu tempo esteve cá, o material esteve cá e o output nem se viu. Isso é uma pergunta provocatória. Há duas formas de aumentarmos a produtividade, se olharmos para isso, não é? Uma delas é, qual é que é? Se eu fixar um output, qual é a alternativa que eu tenho? Ou seja, eu não produzo mais do que produzia ontem. A alternativa que eu tenho é produzir essa mesma quantidade com menos recursos, com menos tempo, com menos energia, com menos material, com menos pessoas, com menos tudo. A outra alternativa é, ok, eu não posso pedir pessoas, não posso cortar o input, vou ter que produzir mais do que eu fazia ontem. Isto não significa que vamos ter que trabalhar mais horas. Trabalhar mais horas é aumentar o input. Vamos ter que trabalhar melhor. A dificuldade nisto está em quantificar. Então, aparece aqui uma lista de vários indicadores operacionais, em cima de tudo, está bem? Eu não tenho aqui métricas da área financeira, não tenho aqui métricas da área de recursos humanos, são métricas operacionais. E eu recomendo que vocês peguem no livro, que também receberam, e lá no capítulo 9, acho que não estou enganado, está lá a descrição destes KPIs, destes Key Performance Indicators. Portanto, há aí uma listagem, está temos a descrição com as respectivas equações lá no livro, no capítulo 9, que nos falei. Portanto, não olhem para isto por olhar, por favor, que vão ter que ficar algum tempo para perceber estas equações. Há dúvidas, por favor, anotem. Que é para depois esclarecermos tudo isso à medida que nos formos encontrando.
Quantificar. Depois é importante também apresentar os resultados, como eu disse, não é? Portanto, voltar a pôr lá no shop floor ou no Gemba, pôr os resultados para que os operadores percebam. Agora, procurem digamos, não complicar muito. Se a minha formação básica na volta da quarta classe, se calhar um pouco mais difícil, não ponham aqui um gráfico cheio de texto que eu depois não percebo nada daquilo, portanto ponham uma linguagem simples. E já agora expliquem o que é que significa aquelas cores, aquelas barras. Portanto, cuidado com isso, da forma como comunicam, que é muito importante. Questões para desenvolver no final. E aqui faço referência àquele ficheiro Excel que eu vos falei, que é importante. Então, aqui exercícios práticos, nós estamos envolvidos lá naquele ficheiro, onde há bocadinho estivemos. Tentem primeiro fazer por vocês, se não conseguirem, vão lá ver ao ficheiro. E pronto, chegámos ao fim, estão passadas 4 semanas. Espero que tenham sido bem aproveitadas e na próxima sessão tiramos dúvidas para esclarecer tudo. Muito obrigado pela atenção. Eu sei que já vamos em 51 minutos. Provavelmente este filme não é para ver tudo de uma vez, apenas vendo aos bocadinhos. Então, até uma próxima. Muito obrigado.